Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aí da Data Insights Cursos. Estamos aqui para poder apresentar para vocês mais um pouco aí de Power BI, né? Na aula passada, né, na parte 1, a gente falou de filtros, hoje a gente vai falar um pouco de gráficos, né? Então, sem mais enrolação, né? Vamos para lá. Vamos colocar a mão na massa. Pronto. Estamos aqui, né, na nossa primeira páginazinha de gráficos 1. Quem já tem o acesso ao material de apoio já até conseguiu visualizar, né? Eu deixei já preparado todos os gráficos lá, né? Quem já baixou ali, viu, né, na aula passada, vai, né? Já pode até mexer, bulir, né? Então, quem teve curiosidade acho que já deve ter até entendido um pouco como é que funciona já com um pouco da aula que a gente falou aí da aula passada de filtros, né? Mas a gente vai falar agora de cada gráfico, explicar um pouco das suas diferenças e muito mais, tá? Então eu trouxe aqui alguns gráficos que a gente pode ter aí, que a gente tem disponível dentro do Power BI, né? O primeiro deles aqui no cantinho que eu trouxe foi o de linhas, né? O gráfico de linhas, como vocês podem ver aqui. Ele é essa opção, como eu mostrei para a aula passada, basicamente, se eu quero incluir, é só clicar aqui na opção que eu quero fazer a inserção, colocar aqui as opções que eu quero, né? Normalmente, no eixo Y fica a soma, né? Fica a contagem, fica a média, fica o valor que eu quero apresentar, e no eixo X fica a legenda, né? Fica a informação que eu quero segmentar ali, que eu quero apresentar ali. Então, basicamente, é assim que funciona a informação ali de um gráfico padrão ali. A gente tem eixo X, que normalmente é a legenda ou a informação que eu quero reparticionar aquele valor. O eixo Y é o valor que eu quero apresentar, seja ele uma soma, uma média, uma contagem, um cálculo matemático mais avançado, e aí vai. Né? Essa opção de legendas, múltiplos pequenos, eu não vou entrar muito no detalhe, mas basicamente ele serve para poder aqui dividir as minhas informações, a legenda. Então, a partir do momento que eu inserir aqui a legenda, vou dar uma expandida, eu vou ter agora, de vez eu ter é, uma linha, eu passei a ter quatro linhas, né? Porque as outras estão tão pequenas que não estão meio que se misturando aqui com a cor mais forte, que é a do meio período. Mas basicamente estão todas aqui embaixo, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma informação que seja mais dimensional aqui para mostrar vocês. Pronto. Aqui, então, eu tenho empresa grande, média e pequena, né? A média é normalmente as maiores, a grande ali ela é um pouco maior que as pequenas, né? E aí a gente consegue ver aí isso em uma legenda. Então, essa é a possibilidade de estar inserindo uma legenda. O eixo secundário ele funciona mais ou menos da mesma forma, a diferença é que o eixo secundário ele serve ali como se fosse uma meta para minha linha, né? A diferença é essa. Aqui ele fez a contagem porque eu botei uma legenda, né? Então é por isso que é interessante você saber qual tipo de informação colocar no gráfico, tá? Então o eixo secundário ele vai servir como se fosse a meta ali, né? Ele botou aqui no meio porque é como se fosse a meta aqui que ele precisa alcançar para poder ter a informação ali, né? Fez a contagem. Beleza? Então eu vou apagar aqui, né? Porque a gente já tem a informação aqui ao lado. Pronto. Aqui a gente tem algumas opções, né, que é poder para visualizar quais são os filtros que foram aplicados dentro desse gráfico. Caso tenha tido alguma aplicação de filtro, eu vou falar um pouco mais em alguma aula sobre essa parte aqui de filtros, né? Até o momento a gente não vai ter necessidade de entrar. Aqui é para eu expandir, eu conseguir visualizar só esse Power BI com foco nele, né? E aqui eu tenho algumas opções que eu consigo fazer dentro dele, até exportar as informações ali do gráfico em um Excel, CSV também, né? E aí vai. Então a gente vai focar aí nas configurações dele, né? Como eu já tinha comentado. Normalmente as configurações gerais, elas são padrões para todos os gráficos. E aí a gente tem as configurações de visual, que elas podem ser diferentes de acordo com o gráfico que você inserir, né? Essa primeira parte aqui de gráficos, né? O de barras aqui tudinho, barras, colunas, linhas, área, mais ou menos até aqui a gráfico agrupado de linhas, quase todos têm a mesma lógica de configuração. Então fica um pouco mais fácil quando eu apresentar um para vocês, vocês vão entender que praticamente todos esses gráficos aqui têm as mesmas configurações.
Então, a gente tem eixo X e eixo Y, como eu falei, eixo X legenda, eixo Y valor ali que eu estou verificando, né? Ele está com esse pequeno aviso aqui, porque o gráfico ele está muito pequeno. Dependendo da configuração que eu fizer, eu não vou conseguir ver visualmente ali pelo tamanho do gráfico, né? Então, ele acaba às vezes avisando ali que dá aquela atençãozinha devido ao tamanho do gráfico. Então, como eu expandi aqui, ele acabou saindo aí os avisos, né? Então a gente tem algumas opções aqui, né? A opção contínuo e a opção categórico, né? Quais são as diferenças dele, né? Quando a gente tem aqui é porque eu tenho pequenas informações. Deixa eu tentar trocar aqui a opção de ano e eu vou colocar o título do emprego, né? O título do trabalho ali. E aí vocês podem ver que eu tenho muitas informações, né? Então posso mudar aliás, perdão, gente. É porque a informação que eu preciso incluir para poder fazer isso tem que ser numérica, tá? Não pode ser uma informação de texto, né? Eu não vou conseguir mostrar para vocês essa configuração de forma mais visual, porque eu tenho uma informação numérica, mas a informação numérica que eu tenho é muito curta, podemos assim dizer, né? Que tem um pouco tempo aqui. Eu só tenho o ano de só 5 informações, que é do ano de 2020 a 2025. Mas como é que funcionaria, né? A categórica, ela apresenta para mim todas as informações, né? Do 1 até o 30, vamos ali supor que são dias, né? A contínua, ela meio que dá umas agrupadas mais ou menos de 5 em 5, né? Que é por isso que não está funcionando aqui. Então, normalmente, se fosse uma validação de dias do mês, ela mostraria o 0 e o 5. Do 5, o 10. Do 10, o 15. Ou seja, essa visualização que eu estou vendo aqui, ó, 2020 a 2021, seria do 0 ao 5. Aqui do 5 ao 10. E aí vai, né? E aí a categórica, ela me mostraria ali na prática cada informação que eu tenho ali no contexto. É mais ou menos assim que funciona a diferença entre essas configurações, tá? Basicamente é isso. A categórica ela vai ser mais detalhada e a contínua ela vai dar uma enxugada ali para mim, um agrupamento das informações, tá? Então aqui eu consigo visualizar os valores do eixo X, como vocês podem ver aqui é o ano, né? Então ele está me mostrando. Consigo configurar toda a formatação dele em questão de tamanho, em questão de fonte, né? Negrito, itálico, cor, altura aqui, se eu quero que ele fique um pouco maior ou não, né? Isso aqui normalmente funciona principalmente com gráfico de barras. O título, eu consigo manter título ou não, ó, né? Que ele tá me dando aqui o work. Eu consigo deixar automático, personalizar. Posso dizer o que é que eu quero que seja apresentado, né? Ou eu posso deixar sem visualização. Layout também, que é a largura, né? Que é a largura entre o gráfico e o eixo, né? E o eixo Y tem praticamente as mesmas configurações, mas como se tratam de números, né, eu consigo definir um valor mínimo e um valor máximo para ser visualizado, né? Então eu consigo definir aqui, inclusive, de uma formatação condicional, ou eu posso deixar automático. Automático ele sempre leva em consideração o meu menor valor e o máximo o maior valor. Então ele sempre faz isso aqui dimensionar automaticamente. Se eu deixar por padrão, ele vai definir o mínimo e vai aparecer ali para mim. Por exemplo, se eu botar zero aqui, aí ele vai mostrar para mim ali que o mínimo é zero, né? Ele vai descer lá para o final, mostrando ali o zero. E o máximo da mesma forma. O máximo aqui é em torno de 11 bilhões, né? Se eu definir aqui para 8, né? Eu não vou conseguir ver nada, né? Na verdade, porque eu botei 8 sem ser bilhões, né? Botei só o número 8. Eu teria que acrescentar aqui os zeros para poder alcançar lá os bilhões e eu conseguir começar a visualizar a informação. Ó, fui para 80 mil. Diminui, pronto, 8 bilhões. Então, eu acabei não tô conseguindo ver o 10 e o zero porque eu dei um valor máximo ali para ele, né? Então, normalmente aqui é algo só se for muito necessário, então a gente passa a inserir essa informação, né? E caso não, a gente deixa automático mesmo. Escala logaritmo a gente ativa para ele fazer a escala logaritma das informações. Então ele me dá aquela escala. Eu consigo inverter a informação, né? Consigo visualizar de forma ao contrário, né? Dependendo da situação, é interessante ou não. Valores, justamente as informações do eixo, se eu quero ver ou não, né? Seria justamente esse eixo aqui que ele está me dando aqui, mais ou menos quanto seria o valor do meu salário, da soma do salário, e o título, né?
Eu posso deixar visual ou não e configurar também aí ele como o do eixo X, né? Então eu vou deixar desativo aqui, que eu não tenho interesse em visualizar isso. Eu também não quero visualizar os valores. O eixo secundário, se ele tiver alguma informação no eixo secundário, eu consigo configurar também todo ele, colocar mínimo, máximo, e aí vai também da mesma forma do eixo Y. Linhas de grade, se eu quiser visualizar ali as linhas, né, dependendo aí da configuração. Dependendo da configuração, eu consigo, dependendo das informações que eu inserir, eu consigo configurar ele, né? Como eu falei, alguns gráficos são padrões, por exemplo, ó, que eu não inseri legenda, então eu consigo visualizar aqui a configuração de legenda. Múltiplos pequenos eu não inseri, então eu não consigo visualizar. E linhas de gráfico eu até consigo visualizar, mas como dependendo da minha informação, eu não consigo ativar porque não é necessário, né? Controle deslizante é onde eu consigo controlar o mínimo e o máximo, né? Justamente aquela opção lá, já de forma visual para o usuário. As linhas é onde eu consigo configurar, né? E aqui, como eu só tenho uma única linha, ele vai configurar apenas para essa única linha. Se eu tivesse mais de uma, vou dar um exemplo. Tem a soma do salário. Vou colocar o salário aqui de novo. Mas dessa vez eu vou colocar a média, né? Vou colocar o máximo. Acho que não está entendendo. Vou colocar a média mesmo, né? Porque a média fica um pouco abaixo, porque ele vai dar a média anual e vai ficar ali embaixo. Eu vou mudar a média, e vou colocar a mediana para ficar um pouco mais visual aqui para a gente, tá? Que aí vai ficar mais próxima das informações. Então, ele vai fazer a média e a mediana de cada ano para mim, e aí eu vou ter essas informações aqui de duas, como se fosse ali uma legenda, inclusive, ó, né? E aí sim eu vou ter até a opção de legenda ativa, o eixo secundário, que seria justamente a segunda informação que eu adicionei, né? E aí eu posso deixar ativo, inativo, aí fica aí ao meu critério, eu consigo definir onde é que eu quero visualizar no meio, eu quero visualizar lá embaixo, eu quero visualizar com marcador, sem marcador, e aí vai. Tem algumas opções, né? Eu posso botar a opção de corresponder à cor, e aí o azulzinho vai corresponder aqui, né? Os tipos de azul. Eu posso configurar o texto aqui, tanto tamanho como fonte, né? Posso manter título ou não, se for do meu interesse, ele fica um título da informação que eu estou inserindo. Como aqui eu coloquei duas variáveis de numéricas, não tem título, né? Então, ele fica, mesmo eu estando ativo, ele não aparece nada, ativo ou inativo. Agora, se eu colocasse a informação da legenda de fato, como eu mostrei para vocês na anterior, como tipo, o tamanho da companhia, né? O tamanho da empresa, aqui ele já não está me permitindo porque eu tenho já uma informação, mas deixa eu botar assim, ó, pronto. O tamanho da empresa, ó, como vocês podem ver, aí eu já vou ter a opção de ativar um título aqui e ele vai mostrar o tamanho da empresa. Como vocês podem ver. Então eu consigo configurar as informações de acordo com o que eu tenho de legenda, né? Então eu consigo configurar só a grade, só a média, só a pequena, ou posso aplicar para todos, né? E aí eu tenho a opção de linha. Como é que eu quero ver a linha? Eu quero ver sólida, tracejada, pontilhada, personalizada. Eu consigo configurar aqui o padrão, né? Quero ver uma tracejada. Modo aqui o tipo de visualização, né? Malhete, arredondar, bisa, que é mais ou menos quando ele faz aqui o cruzamento entre as informações. A largura da linha, né? Se eu quiser deixar ela maior ou menor. O tipo dela, se eu quero linear, que ela vai fazer essa curva aqui, ó, totalmente acentuada. Suave, que ela vai dar uma suavizada aqui na curva, como se fosse um arredondamento, né? Ou etapa, né, que ela vai ficar totalmente quadrática ali em cada mudança ali que a gente teve no decorrer ali dos anos, né? E aqui eu consigo configurar a cor, né? Só que aí para eu selecionar a cor, eu tenho que definir exatamente qual que eu quero. Eu quero que o grande seja representado pelo azul claro, a média seja representada ali pelo laranja claro e a pequena seja representada ali pro roxo, né? Então eu consigo fazer essa personalização também, né? Coloquei cores um pouco claras, mas se eu colocar uma cor mais escura, por exemplo, roxo escuro, eu consigo configurar a transparência para deixar ela mais clara também, se for assim do meu interesse, tá? Então, basicamente, essas configurações aí que eu consigo fazer, eu consigo transformar esse gráfico de linhas em um gráfico de áreas, escurecendo a área,
né? Se for do meu interesse também, ela sempre vai para uma cor mais menor comparada a cor que eu selecionei lá da linha, né? E eu consigo ativar aqui as opções de marcadores, né? Onde ela vai aparecer aí os pontinhos para cada informação que eu inseri. Se não quiser ponto, eu posso ver um X, o que eu tiver mais familiarizado, o que o usuário achar mais interessante também. Consigo configurar a cor padrão, né? Mas, de novo, eu tenho que selecionar aqui para deixar a cor padrão, então aqui ó, azul com cinza, e aí ele personaliza, posso deixar transparência, adicionar borda e as cores para dar um destaque também. Rótulos de dados, eu consigo visualizar as informações de cada linha ali, né, de cada eh, linha em todos os anos, e o rótulos de série seria justamente para ver aí o nome das informações das minhas legendas direto no gráfico, né, em vez de ver pelas cores da legenda, né? Às vezes é necessário utilizar, dependendo da situação, depende muito da necessidade. E aí eu consigo configurar valores, adicionar a tela de fundo também, a informação, e aí vai. Aqui, como a informação está muito grudada aqui, grande, o grande ali com a pequena, que acaba que não aparece a pequena. Por isso não é tão interessante utilizar esse tipo de configuração. Tá? Da mesma forma acontece aqui com o rótulo, né? Dependendo da situação aqui, ele até conseguiu amostrar, tá vendo? Mesmo estando muito emendado, ele até conseguiu mostrar, mas fica um pouco sem conseguir visualizar ali de forma interessante. Então, às vezes, dependendo da situação, é mais válido você ter o eixo X ativo ali, né, para visualizar as informações do que ter de fato do que de fato ter o rótulo de dados aqui dentro do gráfico de linhas, beleza? Então, essas são as configurações do gráfico de linhas. Como vocês podem ver, ele ficou até um pouco poluído porque eu deixei pequeno aqui, né? Então, da mesma forma que eu consigo fazer aqui, eu consigo configurar o gráfico aqui de área, né? Como eu falei, inclusive eu consigo pegar o meu gráfico de linhas e o torná-lo em gráfico de áreas, né? O que é super interessante aqui no Power BI, que vocês acabaram de visualizar. É que quando eu seleciono uma opção aqui do meu gráfico, ele totalmente se dimensiona para o resto do gráfico, né? Então, finalizando aqui essa parte, né? Todas as configurações que eu apliquei dentro do gráfico de linhas, eu consigo aplicar no gráfico de área, no gráfico de barras, em um gráfico de colunas e no gráfico de colunas com linhas, né? Eu consigo fazer todas essas configurações, como vocês podem ver, são as mesmas opções para todos os gráficos, né? Ó, eixo X, eixo Y, linha de grades, aí, mesma forma aqui para todos, eu tenho todas as mesmas opções. E aí vai mudar um pouco aí, dependendo do gráfico que você vai inserir. Por exemplo, eu tenho um gráfico agora aqui de rosca, né? Um gráfico de rosca e um gráfico de pizza. Os dois têm as mesmas configurações padrões também, né? Esses dois eu tenho legenda, fatias, rótulos de detalhes e rotação, né? A legenda é justamente a informação que eu coloquei aqui, que seria o tamanho da empresa. Eu posso definir qual é o local que eu quero visualizar, como também lá no coisa. Então, ela é um pouco, ela aparece para mim. Eu consigo configurar as mesmas opções. Como vocês podem ver, as mesmas opções do eixo lá de legenda também vai ter aqui, né? Então, é literalmente isso. Eu quero ver título, se eu não quero ver, qual é a posição e a formatação aqui de texto. A fatias é onde eu consigo mudar as cores, definir um espaçamento ali entre as fatias, né? Então, eu consigo mudar aqui as cores e deixar personalizado de acordo com o que eu achar mais interessante, né? Rótulo de detalhes é justamente as informações que aparecem aqui ao detalhe. Posso definir como é que eu quero ver, se eu quero ver externa, né, de fora ou interno, dentro do gráfico. Se eu quero que ele fique de forma automática, mas que ele prefira fora, né, então ele vai personalizar ali da forma que achar mais interessante. Ou se eu preferir dentro, né, ele vai personalizar automático, mas vai tentar manter o máximo possível as informações dentro do gráfico. Ou externa aí, como vocês podem ver, nessa situação aqui seria mais interessante preferir fora, porque aí ele aparece todas as informações, até a informação ali da pequena que está praticamente muito pequena, né? Tá 0, a menor de todas. Acaba não sendo tão visual. E aí que eu consigo configurar formatações dos valores, inserir tela de fundo se for necessário, ó, aqui está automático. Aqui ele viu que era necessário para não se misturar com as cores e acabou apresentando a tela de fundo. Acaba quebrando um pouco o visual do gráfico, né?
mas expandindo aqui eu consigo visualizar melhor. E a rotação, né, que é um pouco atípica do próprio gráfico de rotas, de rosca, que eu consigo definir qual é a posição aí que eu quero que o usuário veja, né? Esse meu gráfico, tá? E aí o gráfico de pizza tem as mesmas configurações, como vocês podem ver, eu tenho literalmente as mesmas opções, né? Eu acho que esqueci de falar sobre essa opção, onde eu consigo visualizar ali, no gráfico de rosca ou de pizza, o que é que eu quero apresentar. Se eu quero só a categoria da informação, se eu quero o valor de dados bruto, né, que é a soma, se eu quero o percentual, né, das informações, se eu quero a categoria e o valor, categoria e o percentual, o valor de dados e o percentual que é por padrão, né? Ou se eu quero tudo que eu tiver direito, né? Então, normalmente, eu tenho essas opções aí de categoriza do gráfico de pizza ou de rosca. E aí eu trouxe para vocês um gráfico de funil também, né? O gráfico de funil ele serve justamente para apresentar as diferenças ali em volume e também em percentual de de um indicador para o outro, né? De uma informação para o outro, de uma legenda para o outro, e aí vai. E aí a gente tem a opção de categoria e valores ali como o gráfico ali parecido com o gráfico de pizza, a diferença é que ele me pede uma legenda, mas basicamente é isso. A categoria ela também funciona como se fosse ali a legenda da informação, só que aí ela faz essa dispersão ali de um para o outro, né? E aí quais são as opções que eu tenho aqui, né? A alteração de cores, consigo deixar dinâmico também, né? Que a gente vai ver um pouco mais essas formatações condicionais mais lá na frente. Eu consigo personalizar a cor do jeito que eu quiser de cada um, né? Se for do meu interesse também, para não ficar uma cor só. Consigo ativar rótulo de dados e definir o que é que eu quero visualizar, né? Como outro, eu quero ver o percentual e o valor de dados. Então, posso configurar também como um gráfico de pixel dessa forma. Consigo definir onde é que eu quero, se eu quero fora ou se eu quero dentro ali do gráfico, né? Achei mais interessante aqui fora, então vou deixar assim, por exemplo. Se eu quero adicionar tela de fundo ou não, a informação do meu rótulo. E a configuração de rótulos de categorias, que é normalmente a configuração apenas de fonte mesmo, né? E aí as etiquetas da taxa, né? Que eu também consigo configurar, que é essas informações aqui que ficam no cantinho aqui dos gráficos, né? Basicamente é assim que funciona ali as configurações de cada gráfico e como eu já comentei com vocês, né, as configurações gerais, a gente consegue formatar um único gráfico e aproveitar de outro. Por exemplo, quero configurar aqui esse gráfico e aí ele personaliza ali a informação de acordo com o que eu personalizei ali o meu primeiro, né? Como eu tinha deixado sem tela de fundo, ele acaba ficando assim, conseguindo visualizar os outros gráficos ao redor. Se eu aqui ativar a tela de fundo, aí eu já não consigo visualizar os gráficos que estão atrás dele. Então, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês nessa aula. Foi uma aula um pouco mais longa, até porque eu tinha mais possibilidades ali de configurações, de personalização. Então, espero que vocês tenham entendido. Pratiquem, né? Vou deixar esse material disponível para vocês praticarem com todos esses gráficos já iniciais para vocês mexerem, bulirem, até onde não sabem. Espero que vocês mexam, tentem procurar ali algo para fazer interessante, né? Vocês tentarem mexer, até mesmo nas coisas que eu não ensinei, que aí vocês acabam querendo ou não aprendendo ali um pouco, entendendo como é que funciona, para que serve aquela configuração. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês aí na próxima aula. Não esqueçam aí de se inscrever, de compartilhar aí com os amigos, de curtir este vídeo, né, para nos incentivar a trazer mais conteúdos para vocês. Agradeço a atenção de todos. Boas aulas. Tchau, tchau.